Olá, vamos para mais uma aula. Hoje falaremos sobre juros simples e juros compostos, para entendermos como se calcula e qual a diferença entre os dois. E aí, a gente já inicia falando sobre a parte conceitual. Os juros simples, eles são juros calculados sempre sobre o capital inicial. E aí, quando a gente fala sobre o capital inicial, significa que esses juros ele vai ser calculado apenas uma vez. E aí a gente não tem vários o cálculo várias vezes. A gente calcula os juros apenas uma vez e esses juros ele vai ser multiplicado pelo período que nós tivermos a operação, né? E aí ele gera um crescimento linear. Lembrando lá na nossa aula de função, quando a gente fala em crescimento linear, nós temos um crescimento em linha. Significa que ele não altera ao longo do tempo. Para todos os valores que eu tiver de x, o valor de y vai ser sempre o mesmo, ou seja, para todo período de tempo que eu tiver, o valor dos juros, ele vai ser sempre o mesmo valor que a gente tiver já calculado. E aí, esse valor ele permanece constante em cada período que nós temos. Por esse motivo, por nós não termos um aumento significativo na questão dos juros, ele não é praticado comercialmente. Por quê? Porque quem pratica no nosso comércio, na nossa vivência, nós praticamos juros compostos. Por quê? Porque é um juros que é calculado em cima do acúmulo do capital. Então, o que é que eu vou ter? Para cada novo período, eu tenho o capital mais os juros do capital anterior. Os juros do capital anterior. E aí, nós vamos, mais não, multiplicado sempre multiplicando, e aí nós temos juros sobre juros, onde o crescimento ele vai ser exponencial, ou seja, ele cresce ao longo do tempo. Para cada período que eu tenho, para cada novo período, os juros ele tende a ser maior. E é por isso que é os juros praticado comercialmente, porque aí as pessoas que têm comércio, elas terminam ganhando mais com juros compostos, certo? Então, se eu tivesse um capital de R$ 100 e eu quisesse aplicar numa taxa de 1%, o que que acontece com esse crescimento? 1%, né, tirando a porcentagem, multiplicando não, dividindo por 100, né, 0,1. Lembrando que porcentagem é divisão por 100, seria 0,00, colocar aqui 1% mesmo, que eu coloquei 0,1%. Então, se eu tenho um capital de R$ 100 e eu quero aplicar ele a 1%, não interessa, ao ano, ao mês, ao dia, tanto faz. Aqui é mesmo que dividir por 100, já que a gente está falando em porcentagem, já falamos sobre isso. Porcentagem é divisão por 100, ficaria 0,01, certo? A juros simples seria o quê? Vamos botar um período de tempo de 3 meses. O que é que eu teria? O juros simples seria R$ 100 multiplicado por 0,01. E aí, aqui eu tenho o valor do meu juros, seria R$ 1. 1% de 100, R$ 1, né? Para saber em 3 meses, seria a mesma coisa que multiplicar 1 vezes 3. E aí daria o quê? R$ 3. Então, cresceria apenas R$ 3. E no final, eu teria um montante, nos juros simples, eu teria um montante de R$ 103. Mas e se fosse a juros compostos? Se fosse a juros compostos, esse crescimento seria mês a mês. No primeiro mês, eu teria 100 multiplicado por 0,01, nós já sabemos que é 1. Para o segundo mês, nós teríamos esses 100 que já tem, mais os juros.
seria 101. E aí eu multiplicaria esse 101, que é o acúmulo do mês anterior, né? Que aqui acumulou, ficou o capital, o montante no total de 101, né? Porque eu tenho um real de juros para R$ 100 de capital. E aí, quando eu tenho esse 101, eu multiplico novamente pela taxa de juros. E aí eu teria 101 multiplicado por 0,01, ou seja, 1,01. E aí o meu montante aqui nesse caso, já seria o 101 que eu tenho, mais esse 1,01 que eu estou colocando a mais, ou seja, já vai para 102,01. No terceiro mês, eu teria esse 102,01 multiplicado novamente pela taxa de juros. E aí, nós teríamos um aumento de 1,0201. E o meu montante novo seria essa soma dos juros que eu já tinha, mais os juros que eu estou adquirindo, que ficaria 103,0301. Observem a diferença. Aqui eu tenho um valor fechado, aqui já começa a aparecer alguns centavos. Por isso que esses juros compostos ele é mais praticado no nosso dia a dia. Nós vamos ver as fórmulas que facilitam essa resolução. Mas, em teoria, seria um aumento dos juros sobre os juros. E aí, todos os meses, nos juros compostos, ele vai aumentar em cima do valor anterior, e nos juros simples, ele aumenta sempre constantemente. Ao longo do tempo, a gente percebe, né, que o montante ele é significativamente maior em períodos longos. Aqui foram só 3 meses, a gente tem um acréscimo de 3 centavos. Mas se isso fosse feito há 24 meses, que seriam 2 anos, imaginem o quanto que isso cresceria, né? E aí, os investimentos estratégicos são realizados sempre a juros compostos, porque eles crescem mais ao longo do tempo. Vamos ver como isso se comporta em fórmulas. É, o juros simples, como ele é uma multiplicação mais simples, ele é só multiplicar o capital. Capital também é chamado de principal, que é o meu C, vezes a minha taxa, que é denominada como I. E essa taxa aqui eu sempre tenho que dividir ela por 100, se ela vier com o símbolo de porcentagem. E o T, que é o meu tempo, o tempo de duração da aplicação. Aparece aqui também esse M, que é chamado de montante. O montante é o valor que resulta da minha operação. E aí, nós temos que, nos juros simples, os juros é calculado capital vezes taxa vezes tempo. E o montante é juros mais capital. Ou, se a gente trocar aqui, ó, a fórmula dos juros, nós temos que o montante vai ser capital, que multiplica 1 mais I vezes T, que é justamente a fórmula do juros simples somado com o capital, que eu coloco o C em evidência. E para juros compostos, vale as mesmas denominações, montante, capital, taxa e tempo. Lembrando que esse chapéuzinho aqui, ele é colocado como um símbolo de exponencial. Seria na calculadora científica, se você não tiver o o símbolo, né, o valor lá, colocar em forma de expoente, que geralmente aparece assim, ó, x elevado a y. Então, você coloca x, chapeuzinho, y, que é a mesma coisa que elevar ao tempo. E o montante continua sendo capital mais juros, ou os juros também pode ser o montante menos o capital,
que é como a gente calcula nos juros compostos diretamente o montante, para saber quanto tivemos de juros, é só tirar o capital inicial da nossa operação, que dá para saber quanto é, como foi que isso se comportou. E aí vamos resolver algumas questões. A aula de hoje ela é mais curtinha porque juros simples e compostos teve mais aplicação de fórmula. E um detalhe, esse conteúdo ele é interessante para que a gente entenda como se comporta o mercado e o que que a gente está pagando de juros nas operações que a gente realiza. Se você quiser fazer um empréstimo, por exemplo, o empréstimo na Caixa Econômica, ele tem umas taxas variáveis, mas para empréstimo pessoal, por exemplo, a taxa é de 6,8% ao mês. Então, como é que nós vamos saber se eu quiser, por exemplo, um empréstimo de 7.500 e eu quiser pagar esse empréstimo num tempo de, acho que o máximo que eles colocam é 48 meses, para a gente saber quanto de juros nós vamos pagar. Então, o que que seria o nosso capital? O montante que a gente vai pagar de 7.500, que é o nosso capital que a gente quer retirar, nós vamos pagar um mais I, que é 6,8. Quando eu faço essa divisão por 100, ele fica 0,068 elevado a 48. Então, essa seria a fórmula de calcular os juros lá na nossa, na Caixa Econômica. E aí, aqui soma, e essa soma, nós elevamos ela a 48. Só fazer aqui na calculadora. E aí é só colocar o símbolo de elevado. Na calculadora científica, você vai encontrar como símbolo de chapeuzinho. E aí você faz o cálculo desse valor, que dá 23,52 aproximadamente. E aí, multiplicando pelo valor de 7.500, que seria o valor que você queria pegar, nós teríamos um montante de 176.393 aproximadamente, tá? Seria mais ou menos esse valor ao final de 48 meses que você estaria pegando, tá? Lógico que é um cálculo bem por cima, né? O cálculo que eles fazem lá ele é mais. E 6,8 é um valor que eu tô lembrando. Mas pode não ser ao mês, né? Se for ao ano, tem que dividir por 12 ainda essa taxa, ok? E aí, né, vamos resolver aqui algumas questões. Eu vou resolver a primeira questão, vocês depois pausem e resolvam as próximas. Ou já pode até pausar, porque como é só aplicação de fórmula, dá para pausar e resolver e retornar para verificar se acertaram ou não a resolução dessas questões. Então, aqui na primeira questão, ele diz que o investidor ele quer aplicar uma quantia de R$ 800 por 3 meses, numa taxa de 8% ao mês. Um detalhe muito importante é que o tempo e a taxa precisam estar na mesma unidade de medida. Como assim? Se está em mês, todo mundo tem que estar em mês. Se está em ano, todo mundo em ano. Se está em dias, todo mundo em dias. Para transformar é tranquilo, porque se eu quiser transformar, eu tenho que lembrar que um ano ele tem 12 meses e tem 365
dias. Então, se a minha taxa está em 12 12% ao ano e o meu tempo está em meses, então eu preciso transformar ou o tempo em anos ou a taxa em meses. Para transformar, eu só divido pelo valor do menor. Se a taxa é 12 e o ano tem 12 meses, então eu faço essa divisão, que daria 1% ao mês, certo? Então ficaria dessa forma. A gente vai ver isso com mais tranquilidade na, na resolução das questões. Sempre que for necessário, eu faço essa relembrança. E aí, se você quiser transformar, é sempre do maior para o menor, você divide, e do menor para o maior, você multiplica. Ou seja, de ano para meses, você divide por 12 e de meses para anos, você multiplica por 12. Então, aqui já está todo mundo na mesma unidade de medida, todo mundo é meses, e ele quer a juros simples. Então, se eu quiser a juros simples, a fórmula do juros simples vai ser capital vezes o tempo vezes a taxa, ou a taxa vezes o tempo. CIT é a fórmula, e aí ele quer saber quanto ele vai retirar de um capital de R$ 800 que foi aplicado por 8% divide por 100 durante 3 meses. Então, o primeiro passo é fazer essa divisão, né, de 8% que dá 0,8 e depois é só multiplicar por 800 e por 3 e aí a gente vai ter um total de 192 de juros. E aí o meu montante dessa aplicação seria os 800 que eu já tenho, mais os 192 de juros que eu vou adquirir durante 3 meses. E aí, né, vamos ficar com um total de 992 reais. Então, se eu aplicar R$ 800 a 8% ao mês durante 3 meses, eu vou ter 992 reais. É só uma observação, só para que a gente possa dar continuidade. Se isso fosse feito a juros compostos, o que que eu teria? Já calculo o montante direto. O capital multiplica 1 mais I elevado a T. E aí, se fosse a juros compostos, os meus R$ 800, ele seria 1 mais a taxa já dividi, né, que deu 0,08 elevado a 3. E aí, é interessante que a gente tenha em mãos uma calculadora sempre que for fazer essa resolução. Porque para fazer na mão, teria que multiplicar 1,08 vezes 1,08 vezes 1,08 e na calculadora a gente consegue resolver isso mais rapidamente. E aí, como não é o foco, eu estou fazendo na calculadora, a gente teria um total de R$ 1.007,77 aproximadamente. Percebam a diferença entre um e outro. Nós teríamos aplicado juros compostos ou juros simples. Juros compostos. A diferença para os juros simples, nós teríamos, nesse caso, de R$ 15,77, aproximadamente. Essa seria a nossa diferença. Então, pode ser que não faça nem tanta diferença assim a curto prazo, mas imaginem se isso fosse colocado a longo prazo, tá? Então, aqui só uma observação para que a gente possa observar a diferença entre um e outro. A segunda questão, ele fala que tem uma taxa mensal que ele quer descobrir a juros simples de um capital de R$ 950 que produziu um montante de 11.900 durante um ano. Olha só, ele quer taxa mensal e está pedindo em um ano. Então, quantos meses tem um ano? Tem 12
meses. Eu vou colocar para meses porque ele está pedindo a taxa mensal. Então, aqui eu já tenho que o meu juros, ele é a soma entre o montante. Então, no caso, se o meu montante foi de 11.900, se eu retirar o capital que foi investido, eu fico com o valor dos juros e eu posso aplicar aqui na nossa fórmula, certo? Então, quem vai ser o meu juros? Vai ser 11.900 menos 9.500. Esse vai ser o meu juros. 11.900 menos 9.500 dá 2.400 para que a gente possa aplicar na fórmula dos juros. Então, na fórmula dos juros, que é CIT, nós vamos ter 2.400 que foi os juros, de um capital de 9.500. Eu estou procurando a taxa e essa aplicação aconteceu em 12 meses. E aí eu faço essa multiplicação e passo para o outro lado, dividindo. Então, 2.400 vai ser igual 9.500 multiplicado por 12 dá 114.000 vezes I. Tá multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. E aí a gente vai encontrar a nossa taxa de juros, que vai ser aproximadamente, coloco esse chapeuzinho para dizer que é aproximado, 0,02, 0,02. Quando eu multiplico isso por 100, dá um total de 2% ao mês. E se fosse ao ano, quanto seria? Era só multiplicar 2 vezes 12, né? Se fosse ao ano, seria 2% vezes os 12 meses, que daria 24% ao ano, certo? Então, do menor para o maior divide, do maior para o menor, do menor para o maior multiplica, do maior para o menor divide. Então, essa seria a nossa taxa de 2% ao mês ou 24% ao ano. Aqui no exercício 3 nós temos o preço à vista de um eletrodoméstico à vista é R$ 350, dando-se uma entrada de R$ 80. O restante será pago em cheque com vencimento para 3 meses depois da compra, incluindo um acréscimo de juros de 4 juros simples de 4% ao mês. Qual será o valor do cheque? Então, observem que ele vai dar uma entrada de R$ 80. Então, seria o valor do eletrodoméstico menos 80, que é 350, menos 80, que dá 269. Esse valor será pago em um cheque com vencimento a juros simples, ou seja, vai pagar daqui a 3 meses. E aí ele quer saber qual vai ser o valor do cheque. Vai ser o montante, só que para saber o montante eu preciso saber dos juros. Desse valor que será pago multiplicado por 3, que é o tempo, daqui a 3 meses ele vai pagar esse valor, em 4%. 4% é 4 sobre 100 ou 0,04. Então, só de juros, ele vai pagar o valor de 269 multiplicado por 0,04 vezes 3. Só de juros ele vai pagar R$ 32,28. E aí, qual seria o montante que é o valor desse cheque? Seria os 269 mais os 32,28, que dá um total de 301,28. Então, no final, daqui a 3 meses, quando ele for terminar de pagar, ele vai ter que trazer para a loja, né, R$ 301,28, que é o valor de uma aplicação. E na quarta questão, nós temos o seguinte:
Esmeraldinho, Esmeraldino, aplicou R$ 800 a juros simples, 2,5% ao mês, e ao final de um certo tempo recebeu R$ 1.080. Ele quer saber qual foi o tempo. Da mesma forma que nós fizemos essa segunda procurando a taxa, nós vamos fazer procurando agora o tempo. Então, ele teve uma aplicação que rendeu um valor, né? E ele recebeu R$ 1.080. Então, os juros dele vai ser esse 1.080 menos a aplicação que ele já tinha feito de R$ 800, né? E aí, esse valor que ele aplicou de R$ 800, ele rendeu R$ 280. A taxa aqui, que é de 2,5%, quando eu faço a divisão por 100, eu vou ter 0,025. E aí, para mim saber o meu tempo, eu vou calcular em cima da fórmula dos juros, que vai ficar 280, que é os juros, o capital, que é 800, multiplicado por 0,025 vezes o tempo. Esse valor aqui multiplicado, eu vou passar para o outro lado, dividindo, que dá 20. Então, vai ficar 280 sobre 20 igual a T. E somente o meu tempo vai ser 280 dividido para 20, que dá 14. E aí, 14 o quê? Meses, já que a taxa está em meses. Então, eu teria 14 meses de aplicação. Olha só, R$ 800 aplicado a 2,5% vai render R$ 1.080 daqui a 14 meses. Então, para que você tenha um rendimento de R$ 280 a uma taxa de 2,5%, você teria que esperar 1 ano e 2 meses ou 14 meses para ter esse rendimento. Percebam que ele rende muito devagar, né? Se eu quiser saber por quanto ele vai render por meses, como a aplicação foi de 14 meses, era só dividir 280 por 14, que foi a aplicação, e ele rende R$ 20 por mês. Na quinta questão, já vou responder aqui debaixo dela mesmo. Ele diz assim: quanto tempo renderá a juros simples um capital de R$ 60.000 aplicado a 24% ao ano durante 7 meses? Se aqui está o ano, a primeira coisa que a gente faz é dividir por 12 para saber quanto é a taxa por mês. Já posso fazer essa divisão por 100 primeiro, para depois dividir por 12, porque aí eu já teria a divisão, mas aqui vai ficar 24 dividido para 12, fica 2%, né? Ou 0,2%, ou 0,02, que seria a minha taxa. Por que que eu estou fazendo essa divisão? Eu estou fazendo essa divisão exatamente porque eu só quero durante 7 meses. Então, eu preciso saber qual é a taxa ao mês. AM ao mês. Então, meu juros simples vai ser R$ 60.000 multiplicado pela taxa de 0,02 multiplicado pelo tempo que são 7 meses. Essa aplicação ela vai render R$ 8.400 de juros e o montante seria 60.000, que é o que você tem, mais os R$ 8.400 que você vai ter de rendimento para ficar num total de 68.400 a juros simples. Essa aplicação, só trazer ela para os juros compostos, só para a gente observar, porque como é um valor maior, só para a gente observar como ela ficaria
A juros compostos, ó. Se eu colocasse ela a juros compostos, um capital de R$ 60.000 aplicado durante 7 meses a uma taxa de 0,02 durante 7 meses, ou seja, elevado a 7, nós teríamos um total, fazendo rapidamente na calculadora, só para a gente ver a diferença. Nós teríamos durante 7 meses um total de 68.921,14. Percebam que quando o valor é maior, a diferença de juros ela também tende a ser maior. Então, aqui a diferença, se aplicasse a juros simples ou compostos, do mesmo valor seria de R$ 521,14. Então, observem o quanto os juros compostos ele tende a ser mais valioso ou valoroso ao longo do tempo. Vamos responder agora as questões de juros compostos. Espero ter ficado claro os juros simples, tá? É só aplicação. Para saber quanto você vai receber da aplicação, você calcula os juros e depois soma com o capital inicial. E aí, capital inicial é o valor que você está investindo inicialmente. Quando fala em recebeu, é o montante. Quando fala em rendeu, é juros. Então, juros é um rendimento. Então, rendimento é juros. Recebeu já é o valor final, ou seja, o montante, quando eu somo o rendimento, juros, com o capital inicial, que é o valor de investimento. Vamos para as nossas questões de juros compostos, para que a gente possa concluir essa aula de hoje. Coloquei aqui a tela negra para a gente poder responder essas questões. Só 4 questões de juros compostos. Na primeira questão, que no caso aqui está como 13, ele diz o seguinte: o preço de uma certa mercadoria anualmente sofre um acréscimo de 100%. Supondo que o preço atual é R$ 100, daqui a 3 anos, qual vai ser esse preço? Então, ele sofre um acréscimo de 100% ao ano. O primeiro detalhe que a gente observa aqui é que, quando não vem dizendo que é juros simples, é porque o cálculo é feito a juros compostos, certo? Quando não vem dizendo se é juros simples, o cálculo é feito a juros compostos. Então, o que é que a gente vai ter aqui de dados? O capital que a gente tem é R$ 100, que é o preço atual. O tempo que a gente tem é 3 anos. E aí, ele sofre anualmente um acréscimo de 100%. 100%. Isso aqui, quando eu divido por 100 fica 1. E aí, juros compostos, o meu montante vai ser capital que multiplica 1 mais I elevado a T de tempo. No caso aqui, o meu capital de R$ 100, ele vai ser multiplicado por 1 mais I, a taxa também é 1, porque eu dividi por 100 elevado a 3. E aí, o meu montante vai ser 100, que multiplica 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, daqui a 3 anos, esse capital terá aumentado, essa mercadoria que valia R$ 100, daqui a 3 anos ela vai ter aumentado para 100, para R$ 800, certo? Então, esse é o nosso juros compostos.
fosse a juros simples, nós teríamos 100 multiplicado por um multiplicado por 3 que daria R$ 300, uma diferença de R$ 500, diferença muito elevada. A questão 22 ele fala que um automóvel custa hoje. Então, o capital hoje desse automóvel é R$ 45.000. A cada ano ele sofre uma desvalorização, ou seja, uma queda, né? Se ele desvaloriza, então ele tem uma queda. Ele diminui 4% a cada ano. Então, ao ano, ele cai 4%. E aí, ele quer saber o valor daqui a 10 anos. Ah, professora, pode ficar essa taxa negativa? Pode, que nós estamos tendo uma desvalorização. Quando aplicar lá na fórmula inicial, nós vamos ver que isso não vai fazer tanta diferença. Por quê? Porque é só fazer a subtração. Então, eu vou ter 45.000 é o valor atual, e ele vai multiplicar por um menos 4% no caso. Esse 4% aqui, quando eu faço a divisão por 100 ele fica 0,04 no caso negativo, né? E aí, como está negativo, fica menos 0,04 elevado a 10, que é a quantidade de anos. Então, assim, se for fazer sem calculadora, você tem que fazer esse valor de um menos 0,04, que é 0,96, né? Multiplicado por 0,96 vezes 0,96 vezes 0,96. Isso tudo 10 vezes. Então, nós vamos ter só que subtrair esse valor, um menos 0,04, e elevar ele a 10. Depois que eleva, é que faz a multiplicação por 45. E aí, nós temos um total feito na calculadora 0,66 aproximado, multiplicando por 45 dá 29.700. Aproximado, tá? Aproximado, ok? Então, olhem o quanto que esse veículo ele vai se desvalorizar ao longo do tempo. 29.700 aproximadamente. Se fizer na calculadora, ele fica um valor maior, porque quando eu faço esse elevado, né, a quantidade de números, ele é bem maior do que 0,66. Aqui eu utilizei só uma aproximação para a gente ver como era que isso ia ficar, ok? Então, seria dessa forma que nós teríamos o cálculo para saber a desvalorização. Então, percebam que na primeira questão nós tivemos um acréscimo, ou seja, aumenta. Na segunda questão, uma desvalorização, ou seja, diminui. Percebam a diferença entre o valor do carro que você tinha, de R$ 45.000 em 10 anos, o quanto esse carro desvaloriza. Mais de R$ 15.000 de desvalorização, né? Então, veículo, maquinário é algo que ao longo do tempo ele desvaloriza. Se fosse um imóvel, imóvel ele tende a valorizar, mas veículo ele tende a desvalorizar. Por isso, quando a gente faz investimento, é melhor investir em imóveis ou em ações, porque elas valorizam. Se investir o dinheiro numa frota de carros, ao invés de ganhar ao longo do tempo, você vai perder, porque carro desvaloriza ao longo do tempo. Na outra questão, nós temos um capital aplicado no prazo de 2 anos a uma taxa de juros compostos
de 40%. Então, nós já temos aqui o tempo de 2 anos, uma taxa de 40% ao ano. Então, tá todo mundo na mesma unidade de medida, que resulta num montante de R$ 9.800, sendo X% a taxa anual de juros simples, que é aplicada ao mesmo capital durante o mesmo prazo, resultará no mesmo montante. Ele quer saber a taxa X, né? Ele quer saber esse X, mas em juros compostos. Primeiramente, a gente precisa saber quem é o capital. E aí, nós vamos aplicar essa fórmula aqui do capital, sabendo que o montante foi 9.800. Nós vamos ter um capital que a gente está procurando para poder saber qual é a taxa de juros simples, de 1 mais 40%. Quando eu divido por 100, vai ficar 0,4. Então, essa taxa aqui é 0,4, porque eu dividi ela por 100, vai ficar 40 dividido por 100, que dá 0,4%. Porcento não, que eu vou tirar a porcentagem. 0,4 ao ano, no caso. E aí, nós vamos ter essa soma, 0,4 elevado a 2, que é o nosso tempo. Aqui nós temos um detalhe importante. Eu posso fazer esse cálculo aqui e passar ele dividindo. Então, o que que nós vamos ter? 1 mais 0,4 fica 1,4. Elevado a 2 dá um total de 1,96. Para a gente encontrar o nosso capital. Tá multiplicando, passa para o outro lado dividindo. De onde foi que saiu esse 1,96? Eu fiz esse cálculo aqui, ó. 1,4 elevado a 2 é 1,96. Tá multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. E aí, quem vai ser o nosso capital? Eu estou procurando o capital para poder resolver o restante da questão. Então, o nosso capital aqui vai ser um total de R$ 5.000. Esse capital vai ser R$ 5.000. E aí ele fala na questão o seguinte: essa não é a resposta da questão. Ele diz que uma taxa de X% também anual a juros simples. Então ele quer aqui, ó, no juros simples, a taxa, ele diz que é 100, X%. Aplicada ao mesmo capital. Qual capital? R$ 5.000. No mesmo prazo. Qual o prazo? 2 anos. Gera o mesmo montante. Que montante? 9.800. Então, qual vai ser a resposta da questão mesmo em si? O juros, inicialmente, vai ser 9.800, que é o meu montante, menos o meu capital, que é 5.000. Então, juros, montante menos capital. Então, o meu juros dessa operação, a juros simples, no caso, é R$ 4.800. Quando eu aplicar aqui na fórmula, R$ 4.800 vai ser igual ao capital, que é 5.000, que ele disse na questão que é o mesmo capital, que gera o mesmo montante, vezes a taxa que eu estou procurando, vezes o tempo, que é 2. Vou multiplicar 5.000 por 2 e vou passar para cá dividindo. Então, 5.000 multiplicado por 2, que é o meu tempo, que dá 10.000, vezes I, e vou passar, se está multiplicando aqui, passa para o outro lado, dividindo. Aqui vai ficar 4.800 dividido para 10.000, para me encontrar a minha taxa, que é o que a questão, a taxa X, né? Que é o que a questão está pedindo. Essa taxa aqui que ele chamou de X. Então, a taxa X vai ser igual 4.800 dividido para 10.000,
que é 0,48. Esse é o meu X. Se ele quer anual, era só multiplicar isso por 100 e daria 48% ao ano em juros simples, ok? Essa é a resolução da questão. Primeiro calculo o capital para depois encontrar a taxa. Por fim, a 25ª questão, eu vou responder ela aqui, tentar fazer ela aqui no cantinho. Juros compostos é um pouco maior, mas vou tentar fazer aqui no cantinho. Que ele fala que um país contratou em 1839 um empréstimo de 1 milhão de dólares para pagar em 100 anos a uma taxa de juros de 9% ao ano. Por problema de balança comercial, nada foi pago até hoje e a dívida foi sendo rolada com a capitalização anual de juros, 9% ao ano. Qual o valor mais próximo, ele tinha essa alternativa, né? Da dívida em 1999. Primeira coisa, o tempo vai ser 1999 menos 1839, né? Porque é a diferença de anos que eu tô procurando. Olha só, 160 anos depois. Qual vai ser o valor da dívida? E aí, a taxa é de 9% ou 0,09 quando eu divido por 100 e o capital de 1 milhão, né? Então, o meu montante vai ser igual a 1 milhão, que multiplica 1 mais 0,09 elevado a 100 e... mas aqui é meses, né? E ele tá colocando em ano, 169 não. Como eu tenho o tempo em meses e eu quero transformar para anos, eu vou só multiplicar, né? Por 12, ou dividir por 12. Porque eu quero 160 dividido para 12, porque eu quero em anos. Dá aproximadamente 13 anos. E aí, ele deu essa notação aqui, mas é, fica 13 anos, né? No caso, não é 8 anos. Ele colocou como se o tempo fosse 8. Então, vai ficar 1 milhão nessa taxa. Ah, detalhezinho, bem que só um detalhezinho importante. Se você não lembrar que tem que dividir por 12, você vai fazer o seguinte, ó. Um ano tem 12 meses. Ah, eu tenho que multiplicar. Não, é dividido mesmo. Tem 12 meses. Quantos anos vão ter? Vão ter 160 meses. E aí faz uma regra de 3. 12x igual a 160. E é por isso que eu faço 160 dividido por 12. Ok? Então é por isso que eu faço essa divisão. Porque eu fiz uma regra de 3. Mas como na prática a gente vai vendo que não precisa nem tanto isso, tá? Já dá para fazer direto. Não lembrou que como é que faz? Aplica regra de 3. E aí, nós vamos ter 1,09 elevado a 13 multiplicado por
1 milhão, esse montante seria aproximadamente 14.170.000 reais, certo? Seria aproximadamente esse valor 160 anos depois, ok? A juros compostos, certo? Então, essa é a resolução das questões de juros compostos. E aí, só para finalizar a nossa aula, é importante que a gente relembre que para operações de curto prazo, a gente tem juros simples, são mais frequentemente utilizados, como empréstimos bancários rápidos e financiamentos básicos, onde o cálculo é mais direto. Por exemplo, se eu for pagar uma dívida, eu quero fazer uma divisão lá em 10 vezes, em 15 vezes, aí ele diz que de até a 10ª prestação é sem juros, ou seja, ele já incluiu os juros, mas depois ele começa a cobrar juros compostos. Depois de 10 meses, ele começa a cobrar juros compostos. Antes, não pensem que não teve juros sendo aplicado. Mas para ele fazer sem juros, teoricamente sem juros, ele já colocou um certo valor em cima, que é a juros simples. A partir do momento ele começa a dizer com juros, é aplicado os juros compostos no longo prazo, né, para que renda exponencialmente, ou seja, juros sobre juros. A maximização e ganho para evitar dívidas, né? Compreende os juros compostos. Eles permitem tomar decisões financeiras mais inteligentes porque potencializam os investimentos e evitam o endividamento oneroso. E aí, é muito importante que todas as dívidas sejam pagas no prazo correto para que não tenhamos esse acréscimo de juros exorbitantes na nossa operação, ok? Essa foi a aula sobre juros simples e juros compostos. Espero que tenha sido proveitosa e até a próxima aula.